Tudo bem? Vocês estão felizes? Tá na cara do gol, né? Não dá para errar. Depois de Leandro, depois do Ale ontem, agora com o pessoal de Rio Claro, tá bem denso, tá bem fácil de orar ao Senhor para não atrapalhar ele, né? Não atrapalhar o que está acontecendo. Eu gostaria de pedir que a gente mantesse os nossos cintos de segurança afivelados até o momento do pouso. Agora no período da manhã a gente vai ter um período bem denso de ensino, e o período da tarde também tende a ser bem intenso, o período da noite. Então gostaria de pedir que, a menos por uma questão de saúde ou algo assim, alguém se levantasse para tomar uma água. Leandro ontem fez menção sobre Gregório e ele nunca pregou sem estar em jejum. Então assim, a gente não precisa tomar água durante a pregação, não é sede, é ansiedade. Um intervalo entre a minha mensagem e a mensagem do Pedro, ok? E eu tenho duas dificuldades quando eu vou ministrar. Não é a palavra em si, mas é para quem eu vou falar. E aqui o buraco é bem baixo, porque existem pessoas aqui que estão gastando a vida, existem líderes importantes para o corpo de Cristo aqui, existem vozes na nação brasileira, e acima de tudo existe a noiva do Senhor, Jesus Cristo. Não sei nem pegar em microfone ainda, meu Deus, está feio. Eu vou aprender. E acima de tudo existe a noiva do Senhor Jesus Cristo. A gente pode tocar em qualquer coisa nessa vida, mas se a gente tocar na noiva de uma forma errada, aí fica difícil, né? E o meu outro inimigo é o tempo. Então, vou tentar ensinar algumas coisas. Agora eu estava falando com o Fabiano ontem, eu não vou entrar no que diz respeito a Pacto Nacional e Esdras 3, como foi no ano passado, em que eu usei Neemias 9 como algo expositivo ali, para nós tratarmos acerca desse assunto, porque nós temos esse material aqui, né, o Pacto Nacional, que vai poder trazer todo o contexto das diretivas proféticas que nós estamos trabalhando nesses dias. Então, parte da nossa doutrina está embasada no material de cosmovisão e o contexto das diretivas proféticas está embasado no documento do Pacto Nacional. E isso vai servir hoje para uma plataforma de decolagem para que a gente possa trabalhar. No entanto, do ano passado para cá, eu creio que não é só o meu sentimento, mas é o sentimento de todas as pessoas que vão falar, a gente não tem uma nova revelação, a gente tem um próximo passo. A revelação continua a mesma, é outro passo. Qual é o próximo passo? A revelação é a mesma. Leandro nos falou ontem sobre a revelação de Jesus Cristo nos últimos dias, nos primeiros dias e no meio dos dias, sempre vai ser Jesus Cristo. No entanto, existe um próximo passo dessa construção. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as escrituras em Esdras, capítulo 3, por gentileza. Mais alto? Tá ok. Se reunindo como um só homem. Então, momentos de transição, nós não podemos nos dispersar. Elas são muito importantes nós ressaltarmos. É a fase da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, caracterizada pelos apóstolos, pelo derramar do Espírito que aconteceu em Atos, pela grande perseguição que se levantava por conta da proclamação dos santos, pela vida de igreja, que ontem Leandro falou muito bem em Atos 2:42, e depois então nós vemos o tempo da igreja histórica, caracterizado pela Idade das Trevas, pela Reforma Protestante, pelo movimento de oração ao longo da história, pelos avivalistas, pelas missões transculturais e pelo movimento pentecostal. Basicamente são essas grandes contribuições da igreja histórica, o movimento puritano. Só que existe uma terceira fase da igreja antes que Jesus Cristo volte. Então nós temos a fase da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja histórica, e agora nós estamos entrando em dias da igreja do Apocalipse. Nós também estamos em tempo de transição, porque nós estamos transicionando da igreja histórica para a igreja do Apocalipse. O que é a igreja do Apocalipse? É uma igreja que está fundamentada no que foi, que se sujeita às contribuições ao longo da história, mas que é a única geração que vai estar no grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos ver com os nossos próprios olhos. Nós estamos formando os nossos filhos para que eles sejam os precursores. Enquanto nós estamos falando, nós somos como João Batista, mas quando nós nos calamos e começamos a viver, nós temos que ser como Zacarias e Isabel, que estão preparando precursores.
porque nós vamos viver um contexto único, os melhores dias da igreja, nos piores dias da humanidade. Os melhores dias da igreja, nos piores dias da humanidade. Um tempo tão difícil como nunca houve, um tempo tão glorioso que ninguém ainda viu. A noiva gloriosa, em meio à meia-noite. Eis aí o noivo. Qual é uma das características da igreja do Apocalipse? Naquele dia derramarei o meu espírito sobre toda carne, anciãos, sobre os vossos filhos, os jovens, gerações, muitos distantes uma da outra, que não estão mais em conflitos. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje também. Estamos juntos. Só que é interessante que podemos esperar um tipo de avivamento no tempo do fim, como aconteceu ao longo da história. Porque ao longo da história era através de pessoas específicas. No tempo do fim, é em toda a terra. Vocês entendem a diferença? É maior, é mais intenso, é global. Não é Curitiba, não é Belo Horizonte, não é Kansas City, não é em nenhum lugar da terra a não ser todos. Aonde houver tribulação no tempo do fim, Deus, o que iria acontecer com Israel se a arca ficasse mais um tempo lá? Eu vou levar minha presença lá nos vizinhos, para mostrar o que vai acontecer com vocês, se vocês continuarem tratando da minha glória de modo irreverente. Avivamento é dunamis, o mais poderoso e o mais perigoso avivamento de toda a história. Poder mata. O espírito que ressuscitou Dorcas é a mesma pomba que matou Ananias e Safira. Quem está pronto para a terceira grande onda? Só que tem um detalhe acerca do avivamento no tempo do fim. Ele não vai passar, porque Apocalipse 22:17 está escrito: o Espírito e a noiva dizem, ou seja, ele não passou. Então, ao longo da história, Deus permite que os avivamentos passem para poupar o seu povo, mas no tempo do fim, o avivamento não vai passar, ou seja, o seu povo deve se portar de modo digno, senão a glória de Deus vai nos consumir. Estamos juntos? Por isso eu gostaria que nós refletíssemos hoje sobre o que de fato nós estamos pedindo. Nós estamos prestes a viver dias maiores do que Edwards viveu, do que Breiner viveu, do que Finney viveu. Nós vamos ver o que Gregório morreu sonhando. É muito poderoso, mas é muito perigoso. Eu fiz uma oração hoje de manhã e eu sei que o canhão vira para o meu lado. Mas eu falei assim: Deus, se essa mensagem causar o mesmo efeito nas pessoas que está causando em mim, eu me dou por satisfeito. Está tirando meu sono, está consumindo minha vida, eu e mais um monte de irmãos. A Ju sabe, a Fabiano sabe, Leandro sabe, e outros irmãos mais íntimos sabem o quanto nós temos se gastado. Então, se causar o mesmo efeito, nós nos damos por satisfeitos. É muito interessante que a igreja do Apocalipse, ela também tem uma configuração acerca de unidade. Você já percebeu que os avivamentos ao longo da história, eles eram em locais específicos, por pessoas específicas, em tempos específicos, e isso acabava gerando um tipo de movimentação muito semelhante àquele avivamento que ia acontecendo em toda a terra? Se era através dos irmãos mais da palavra, consequentemente, o mover que acontecia em toda a terra era mais relacionado à palavra. Se era relacionado a manifestações do poder do Espírito, como sinais e maravilhas, você via isso replicando em toda a terra. E aí está o berço das denominações. Olha como isso nasceu num berço bom. Só que no tempo do fim, se você for analisar as cartas de Jesus Cristo, as epístolas de Jesus à igreja do Apocalipse, você vai ver as 7 igrejas, que cada uma tem problemas específicos. A igreja vai ser gloriosa, mas não quer dizer que não vai ter problema para resolver.
Olha ali Tiatira, olha Éfeso, olha como é que está a situação ali. Mas já é a igreja do tempo do fim. Abre parênteses, o fato de ter problema para resolver em nossas congregações, não quer dizer que o peso de glória não está aumentando. Não quer dizer que a noiva não está ficando gloriosa. E Ele vai purificar. Só que é muito interessante a gente analisar que sempre quando Jesus ele endereça uma carta a uma igreja, ele diz assim: estas coisas diz aquele que, ele se revela parcialmente. Aí ele vai falar a outra igreja: estas coisas diz aquele que, ele se revela de uma outra forma parcialmente. Aquele que anda entre os candeeiros e tem as estrelas nas mãos, aquele que tem olhos de fogo e pé como bronze polido, e assim por diante. E se você pegar a revelação parcial de cada uma dessas 7 igrejas, você remonta ao Cristo pleno e glorificado que João viu em Apocalipse 1. E isso é intencional, porque nós podemos ter parte da revelação, mas somente a noiva gloriosa tem toda ela. Nós temos uma parte, porque nós ainda as conhecemos em parte. Só que no tempo do fim, se reunir como um só homem vai resultar em um testemunho global do Messias. Nós não precisamos apenas de investidas evangelísticas, porque Ele disse, para que vocês sejam um, para que o mundo saiba. A unidade é a maior estratégia evangelística no tempo do fim. Se nós queremos evangelizar o nosso vizinho, nós precisamos guardar a unidade com a nossa esposa. Se nós queremos evangelizar a nossa cidade, nós precisamos guardar a unidade com os nossos irmãos, e assim por diante. Só que reuniões como essa, elas são muito incomuns, se fossem há 40 anos atrás. Irmãos de diferentes denominações, diferentes correntes teológicas e diferentes questões culturais e locais um do outro. Isso há 40, 50 anos atrás era muito difícil. Ou seja, nós já vemos que o fato disso ter se tornado comum, já estamos experimentando de uma unidade que difere do que aconteceu ao longo da história. Estamos juntos? Porém, tempos de transição também são tempos de renovação de mente. Por que o povo ficou no deserto? Por causa da mentalidade que deveria ser renovada. Por que houveram tantos problemas no livro de Esdras e no livro de Neemias? Porque a transição precisava ser seguida por uma renovação de mentalidade. E o que nós precisamos entender é que da mesma forma que a igreja está transicionando, o mundo também está transicionando. Quem crê nisso? A igreja está entrando nos seus melhores dias e o mundo nos seus piores dias. Há 40 anos atrás, o divórcio e a pedofilia eram abomináveis. Há 20 anos atrás, eles eram comuns. Hoje, eles são normais. Abominação, comum e normal. E o que é normal é uma norma. Hoje a norma do mundo é divorciar e ser homossexual. Há 20 anos atrás, a pedofilia era abominação. Hoje ela é comum. O que vai ser daqui a 20 anos? Uma norma. Vocês estão entendendo? O joio também está amadurecendo. E ambos precisam chegar em sua plenitude para que a ceifa aconteça. Só que o joio não pode contaminar a natureza do trigo. A forma como o mundo pensa não pode influenciar a forma como a igreja pensa. E agora vamos ser sinceros, nós estamos falando de noiva gloriosa, mas Apocalipse diz que a noiva tem problemas. Alguém aqui reconhece que muitos dentro do povo de Deus têm sido influenciados por uma mentalidade mundana? Ou seja, existe uma chave de pensamento muito importante para que a gente possa reagir entre a relação igreja-mundo, mundo-igreja. Quando a igreja está influenciando o mundo, nós precisamos ver como a igreja funciona para aplicar esses princípios no mundo. Quando nós estamos influenciando o mundo, nós vemos como funciona a economia no povo de Deus, nós começamos a aplicar, como funcionam as leis e os princípios morais, nós começamos a aplicar isso no mundo. Quando a igreja está influenciando o mundo, nós vemos como a igreja funciona para saber como prosseguir. Mas quando o mundo está influenciando a igreja, nós precisamos ver como o mundo funciona para saber como nos proteger. Neemias fala da restauração de muros. A gente precisa ajustar a nossa relação igreja-mundo, mundo-igreja. Porque se nós estamos entrando em dias de transição, isso é muito importante. E eu gostaria de sugerir 3 coisas hoje.
E a primeira delas é que nós reconceituássemos, repensássemos como nós enxergamos unidade. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as Escrituras em Romanos capítulo 1, por gentileza. Estou recebendo umas instruções aqui. Deixa aberto Romanos 1. Eu me sinto tipo Peter Parker nesse último Homem-Aranha que saiu. Eu estou tipo fazendo o estágio na Vingadores, entendeu? Hoje eu tive com o Homem de Ferro, hoje eu conheci o Hulk, eu estou tipo assim, né? Deus, irmãos estão instruindo aqui toda hora. Porque eles não querem que eu seja igual, como diz o Homem de Ferro, eles querem que eu seja melhor, né? Lucas 17, por gentileza. Deixa o dedo lá em Romanos 1. Tudo que é normal na família é uma norma na igreja. Não adianta a gente achar que só governando bem a própria casa para governar a igreja. Se a gente governa mal, a gente vai governar mal a igreja também. Paulo fala para Timóteo, aos mais velhos como um pai, aos mais novos como irmão, as mais velhas como mãe, as mais novas como irmão. O trato aqui é fruto do trato lá. Não é só governo, é relacionamento. Então, não é um protótipo apenas de governo, a família é um protótipo relacional. E qual tem sido a instituição social mais atacada no tempo do fim? Acabei de citar 3 exemplos que envolvem a família. Então nós precisamos pensar como família funciona, para entendermos como unidade funciona no tempo do fim, porque família fala de pacto. Família fala de aliança, família fala de frutos, família fala de gerações. E Lucas 17, Jesus aponta pelo menos dois níveis de corrupção familiar, que eles são muito importantes para que nós venhamos analisar. Lucas 17, verso: assim como foi nos dias de Noé, será também filho do homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, a chuva destruiu a todos. Ponto. Perversão dos relacionamentos, nós já sabemos disso. Alianças corrompidas, divórcio e imoralidade dentro de casa, aliança e quebra de aliança dentro da igreja, relacionamentos superficiais. Eu só me relaciono com pessoas com quem eu posso extrair algo, porque eu aprendi em casa a casar para ser feliz, e não casar para fazer alguém feliz. Está entendendo? Só que é muito interessante que em Lucas 17, verso 28, diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ele não faz menção a casamento. Não faz menção a aliança e quebra de aliança. Porque no tempo do fim, Jesus está anunciando a morte da família. Se não tem mais aliança, não tem mais família. Se não tem mais casar e não tem mais dar em casamento, tem a ver com a morte da família. Então nós transicionamos de uma geração imoral para uma geração homossexual. O homossexualismo é a celebração da morte da família. Dias de Noé é apenas o começo. Estamos entrando em dias de Ló, onde a família está morrendo. Eles não casavam, se davam-se em casamento. E Romanos 1 fala exatamente sobre isso. Vamos lá. Romanos 1 diz assim, que o homem colocou Deus na periferia e colocou a criação no centro. O nome disso é confusão. Adorou a criatura e não deu glória ao Criador. Aí diz assim, verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que isso está falando? De relações, de alianças. Eu me relaciono com você, Fábio, e que é interessante. Quantos amigos nós temos de mais de 10 anos? Quantos relacionamentos temos que já suportaram várias brigas, várias discussões?
relacionamentos descartáveis, porque a gente aprendeu que no mundo tem que ficar. Nós aprendemos que no mundo, se a mulher muda a sua forma física, dá para divorciar e arrumar uma novinha. E é assim que funciona no mundo. E isso influencia o modo da igreja se relacionar. Quando eu não tenho mais nada para extrair da Fabiana, eu quebro aliança. Quando eu não tenho mais nada para extrair do Leandro, eu quebro aliança. Quando eu não tenho mais nada para extrair do Igor, eu quebro aliança. Um tipo de pessoa que só se relaciona com gente que é diferente quando tem benefício. Só que o próximo estágio disso é um tipo de pessoa que só consegue se relacionar com quem é igual. Olha o que está escrito aqui: semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, ou seja, pessoas do mesmo gênero. Aí nós vivemos hoje uma crise relacional dentro da igreja, onde nós só conseguimos nos relacionar com pessoas que são iguais. Ah, tua visão escatológica é diferente, não dá. Ah, você não ouve as mesmas músicas que eu ouço. Ah, lá o louvor não é legal. Ah, aquele irmão é tão diferente. Sabe como é que é o nome disso? Uma relação homo. A gente combate tanto a homoafetividade lá fora, mas os nossos relacionamentos são homoafetivos. Ah, eu me identifiquei com ele. Isso é laço de alma, como diz o meu pastor Fabiano. A gente pensa igual. Não pode confundir unidade com formação de quadrilha, tá? Gênesis 11, primeira vez que Deus desce para resolver um problema de formação de quadrilha. Aquilo não era unidade. E hoje tem muito ajuntamento que celebra quadrilha. E não é unidade. Porque se pensar diferente está fora. E pensar igual é o fundamento do quê? Babel. Ló sai de Sodoma com seu tio. Ló sai de Babilônia com seu tio. Não consegue suportar as diferenças com ele no meio do caminho, vai parar em Sodoma. O povo de Israel sai da Babilônia, não consegue se adequar aos padrões de Sião e se junta com os moabitas e com os amonitas, que são os descendentes de Ló. Ou seja, Sodoma é a alternativa para quem não aguenta mais a Babilônia, mas não consegue se ajustar aos padrões de Sião. Eu não aguento mais a Babilônia, isso não quer dizer nada. O ponto não é se nós não aguentamos mais a Babilônia, o ponto é se nós aguentamos Sião, se nós aguentamos viver com chamas eternas. Porque se eu não aguento mais Babilônia, mais Sião, eu não consigo viver de um modo digno, Sodoma está me esperando. Então a minha pergunta é, nós estamos em transição, para onde? Babilônia fala de homens que não querem transicionar. Sodoma fala de homens que acham que estão transicionando bem. E Jerusalém fala de um lugar onde estamos nos reunindo como um só homem, por um pacto e não por igualdade. Babilônia, eu não quero transicionar. Sodoma, eu acho que estou transicionando. Jerusalém, me reúno por um pacto. Nós estamos transicionando para onde? Nós estamos em transição aqui. Para onde? Estamos vivendo um tempo muito importante na nação brasileira como igreja. E nós não podemos perder esse tempo. E eu percebo que o Senhor está falando através da voz profética. E nós precisamos cuidar para que nós não venhamos a achar que sair de algo é tudo. Não tem a ver com atravessar o Mar Vermelho, tem a ver com atravessar o Rio Jordão. Não tem a ver com a Babilônia, tem a ver com entrar em Jerusalém de fato. Ah, eu descobri que aquilo é religiosidade. Tá, mas você já experimentou o poder do jejum? Você já experimentou não jejuar campanha? Já experimentou? Antigamente gastavam um dia no monte pedindo por um carro novo. Já experimentou gastar 2 dias no monte pedindo por um avivamento? Se não, você não transicionou ainda.
E algo muito importante que nós precisamos analisar é que o avivamento de Joel 2, 28 e 29, ele vai falar basicamente sobre anciãos, filhos e jovens, extremos de gerações, no contexto do grande e terrível dia do Senhor. Estamos juntos? Malaquias 4, 5 diz que o precursor vem no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra com maldição. O que isso está falando? Sobre resolver conflitos geracionais, para que a terceira grande onda venha. A terceira grande onda vai nos matar, se nós não resolvermos os nossos conflitos geracionais. Por quê, Felipe? Porque a forma como nós transicionamos de geração, define o nosso tipo de comportamento no tempo do fim. A forma como nós transicionamos de geração, define o nosso tipo de comportamento no tempo do fim. Extremos, Babilônia ou Sodoma, achando que está indo para Jerusalém, sempre são frutos de uma transição geracional mal feita. E quando nós falamos de unidade, nós sempre pensamos na unidade horizontal, mas nós precisamos começar a repensar unidade também no que diz respeito a algo geracional. Estamos juntos? Em 2015, numa reunião, daí aí o noivo, o Senhor falou através dos nossos profetas que Ele iria começar a recolher os profetas. Foi uma das reuniões mais poderosas que eu já participei da minha vida. Se bem que eu sou novo, né? Não participei de tanta reunião assim, mas aquela foi top. Ano passado, nós ainda estamos em 2017. Esse ano, quando nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, eu, Fabiano, a Heloísa, mais alguns irmãos, nós recebemos no meio do caminho a notícia da morte do Gregório. Ele olhou para nós na hora e falou: começou a se cumprir. Quando nós voltamos do Rio de Janeiro, nós fomos no velório do Gregório. E detalhe, eu não conhecia ele pessoalmente ainda. Eu conheci ele no caixão. E eu vou ser sincero para vocês, valeu mais a pena conhecer aquele morto do que muito pregador vivo. Eu fui tão tocado por Deus no velório de um avivalista, de forma que eu não fui tocado em muito culto. Valeu a pena conhecer o Gregório antes dele ser enterrado. Aí sabe o que começou a acontecer na nação brasileira, através das redes sociais e do YouTube? Começou a surgir um monte de pregação do Gregório, e com um monte de frase de efeito, com hashtag embaixo escrito: honrando os pais, heróis da fé. Eu já pude perceber, e eu não sou muito de Facebook, essas coisas, preciso aprender melhor. Estou na expectativa de que a aula do Douglas hoje vai me ajudar bastante. Aprender Instagram, não é verdade? Mas eu já posso perceber quantas frases a morte do Gregório acrescentou na igreja brasileira, mas eu ainda não sei quantas horas de jejum ela já acrescentou, quantas horas de oração ela já acrescentou. Nós temos que cuidar para não ser uma geração que adorna o sepulcro dos profetas. Só que nós não precisamos ser uma geração que bajula os profetas, eles não foram perfeitos. Então comecei a pensar neste ano, sobre o que nós precisamos conectar com homens como Gregório, e o que nós precisamos romper e deixar para trás. Quando nós estamos falando de avançar, nós precisamos considerar o passado. Neemias orou exatamente como Daniel começou a orar. Quando ele chega e olha para Jerusalém, olha Neemias 1 e pega Daniel 9. Ele orou de acordo com o profeta que veio antes. Isso não é coincidência. Daniel orou de acordo com o que Jeremias profetizou. Isso não é coincidência. Uma igreja apostólica que está avançando para o dia do Senhor precisa ser uma igreja que olha para o passado e sabe lidar com ele. Em Atos 15, quando eles estavam avançando apostolicamente, eles precisaram se reunir como um só homem, em um concílio, para saber lidar com o passado. E todas as vezes em que a igreja, em que uma geração não sabe se relacionar com o passado, sempre dá problema. O filho de Roboão, o filho de Salomão, o rei Roboão, as escrituras dizem que ele rejeitou o conselho
dos conselheiros e dos anciãos que cresceram junto com Salomão. E ele acatou o conselho dos jovens que cresceram junto com ele. Talvez um filho que viu o pai começar no espírito e terminar na carne. Talvez um rei que ficou tão traumatizado em ver o pai se desviar, que rejeitou uma geração inteira. O fruto disso foi uma divisão que nunca mais foi consertada. Vocês estão entendendo isso? Então, quando os filhos não honram os pais, nós vemos divisão. Aí nós vemos um movimento separatista dentro da igreja. Nós estamos entendendo algo. Nós estamos melhor que os nossos pais. Eles não sabiam de nada. Felipe, mas essas frases não tem. Tá, mas é o espírito de muita cutucada no Facebook. É o espírito que está por trás de muita atitude de muitos jovens. Nós precisamos cuidar. Esdras, no mesmo capítulo do tema da conferência, Esdras 3, diz que os mais velhos choraram, enquanto os mais novos estavam se alegrando. Sabe por quê? Porque os mais velhos conheciam o estereótipo de 70 anos atrás. Só que os mais novos estavam preocupados com a essência. E então os pais não abençoaram os filhos. Depois disso, nós iniciamos um tempo de 16 anos de construção parada. Então, quando os filhos não honram os pais, divisão. Quando os pais não abençoam os filhos, retardo na obra. Por isso nós precisamos começar a pensar como virá a minha arca do Senhor. Tinha louvor legal nos dias de Davi quando ele estava trazendo a arca? Tinha, né? Tinha sacrifício? Tinha coração bem intencionado? Tinha. Só que Davi esqueceu dos levitas que veio antes. Sabe o que Deus fez? Ele matou Uzá no dia que era para ser o mais poderoso avivamento da história de Israel. Quando se trata de glória de Deus, não adianta só boa intenção. O pecado entrou no mundo porque a mulher quis ser igual a Deus. A gente não canta direto que quer ser igual a Jesus? Que mal tem nisso? O problema é os princípios. Davi estava muito bem intencionado e Deus segurou ele naquele dia, porque ele era protótipo para o que nós estamos vivendo. Reis queriam ver o que nós estamos vivendo, Jesus disse isso. Então ele precisa conectar com o passado, saber como conectar, porque Uzá morreu por causa da irreverência, a palavra diz. Irreverência é o fruto de uma geração que não sabe honrar o passado. Em Atos 15, no verso 10, Pedro diz assim: nós não podemos colocar sobre eles que estão chegando agora um fardo que nem nós e nem nossos pais pudemos suportar. Se a gente pensar teologicamente, culturalmente, Pedro estava louco, porque a circuncisão era o meio pelo qual o povo entrava na aliança. Mas sabe por que se tornou um peso? Porque se tornou uma estratégia do passado. Então, quando Davi não sabe conectar com o passado, isso gera irreverência. E quando os primeiros cristãos não sabem romper com o passado, isso gera peso. E por que nós vemos tanto fardo sendo colocado sobre muitos hoje? E por que nós vemos tanta irreverência? Porque talvez nós não estamos sabendo lidar com aqueles que vieram antes. Isso foi basicamente a grande luta da igreja do primeiro século. Porque você vê a luta dos apóstolos, todas as vezes em que eles não estavam trazendo elementos teológicos em sua mensagem, eles estavam combatendo basicamente duas forças contra a igreja naqueles dias. Uma delas era o legalismo, outra delas era a libertinagem. Gálatas vai falar sobre a investida legalista contra a igreja. Colossenses e Judas vai falar sobre a investida libertina contra a igreja. E o que é o legalismo, senão o medo de romper com o passado? Um dia deu certo lá, não dá para arriscar de outro jeito. Já deu certo assim, vamos fazer assim de novo. Vira peso. O problema não é o método. Os métodos são ótimos, desde que sejam temporais e locais.
então você vê os apóstolos lutando contra uma forte pressão legalista que estava se levantando contra a igreja naqueles dias. E no outro lado, no outro extremo, você vê uma forte pressão libertina. Uma tendência libertina que estava se instalando em meio ao povo. É pela graça, é liberdade. A liberdade chegou. Judas no verso 4 ele diz assim: eles usam a liberdade por pretexto de libertinagem. A libertinagem é fruto de ignorar o passado. E o legalismo é fruto de ter medo de romper com ele. Por que tem tanto legalismo? Porque nós temos medo de romper com o passado. Por que tem tanta libertinagem? Porque nós desonramos o passado. Peso e irreverência. Deus sempre vai matar nesse contexto, irmão. Uzias, um dos maiores reis de reverência, lepra na testa. Uzá, muito bem intencionado, não queria deixar a presença se perder. E a gente tem hoje o que eu posso chamar da síndrome do Deus vem. Porque importante é que Deus venha. Ah não, mas Deus veio. Não importa como Deus veio. Deus estava quase chegando em Jerusalém. Deus estava vindo, mas não ficou nos dias de Davi. Então não tem a ver se Deus vem, tem a ver se Deus fica. Vem Deus, tá, mas Ele pode ficar? Quem consegue ficar uma hora com Deus no mesmo lugar? E quando estava começando o louvor hoje, o Senhor falou comigo, as exigências do céu são muito maiores. Na terra, eu tenho que pedir para tirar o sapato. No céu, eles lançam a coroa voluntariamente. Na terra, eu tenho que pedir para tirar uma sandália, porque o lugar é santo. Só que no céu, eles olham e lançam coroa. Voluntariedade. Sacrifício, oferta. Essas são as características das pessoas que conseguem conviver com Deus no mesmo lugar. A minha pergunta é: Deus vem ou Deus fica? Deus vem ou Deus fica? Porque em Apocalipse 22 nós vemos Deus ficando. Ele vem para ficar. A nossa geração, a geração do tempo do fim, tem o privilégio de ser carregada no ombro de gigantes como os santos profetas, os santos apóstolos, os santos mártires. Mas tem a responsabilidade de entender que ninguém vai poder fazer por nós depois. Se não der, a geração que vem conserta. Conserta onde? Não vai ter depois. Nós estamos formando precursores que precisam de sacerdotes sadios, como Zacarias e Isabel. Já pensou, nossos filhos têm que ficar rompendo com o pecado que a gente não conseguiu? Não vai aguentar a perseguição. Por que os grandes homens de Deus, como Samuel, como João Batista, era fruto de família saudável? Porque a geração que veio antes entendeu que eles não podiam se cansar resolvendo problemas que eles negligenciaram resolver. Você quer que o seu filho não negue Jesus na frente de uma metralhadora na grande tribulação? Negue a pornografia hoje na frente do teu celular. Você quer que o teu filho diga para uma pessoa que vai tentar matar ele: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Olha para sua esposa quando ela acorda de mau humor e diz: pai, perdoa, ela não sabe o que faz. Ah, essa acertei, né, amor? Só essa pelo menos, glória a Deus. Gente, acabou muito tarde a conferência ontem. E eu quis acordar cedo para dar uma orada, que eu estava ansioso. Tamo junto? E o terceiro aspecto para finalizar, gente. Não, mais um detalhe. Esse texto precisa ficar enfatizado, agora eu lembrei. Êxodo capítulo 3 e Josué capítulo 5. Êxodo capítulo 3, Deus se revela na sarça ardente. Josué capítulo 5, Deus se revela como o príncipe dos exércitos. A revelação mudou? Mudou? O que Deus pede para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. O que Deus disse para Josué? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo.
Deus pode estar se revelando em nossa geração de uma forma diferente, como Ele se revelou aos nossos pais. Mas quanto à sua santidade, as exigências não mudam. Ele se revela de formas diferentes, mas Ele fala a mesma coisa. Havendo Deus falado antigamente pelos pais, hoje está falando pelo Filho. E agora está falando a nós pelo Espírito. No Antigo Testamento falou pelos pais, no princípio da igreja falou pelo Filho, e nos últimos dias está falando pelo Espírito. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A mesma mensagem. O problema não é parar de orar no monte para ir orar na sala de oração. O problema é não ter calo no joelho. O problema não é deixar de vir de terno para poder pregar de polo. É legal. O problema é achar que não precisa mais jejuar antes de ministrar. É achar que não precisa mais gastar tempo em oração. Afinal de contas, Deus vem. E por aí vai. Deus fala a mesma coisa, ainda que se revele de forma diferente. E a terceira coisa que eu gostaria de entrar para finalizar, é que no tempo do fim vai ser necessário a gente repensar os exemplos que nós elegemos. Por quê? Porque um cristianismo genuíno precisa de exemplos genuínos. Sabe, Douglas, a minha preocupação não é se a influência é digital. A minha preocupação é se o testemunho é digital. Se a santidade é digital. Eu não tenho problema nenhum com influência digital. Na verdade, eu preciso aprender, para dar uma ajudada nos irmãos aí. O problema é se o testemunho é digital. Nós fizemos em dias em que o primeiro pregador que se levanta pregando uma boa mensagem, a gente chama de pai. E depois a gente fala de um profeta que morreu, o qual levou uma portada na cara de Leonard Ravenhill. Com todo respeito, gente, mas pai não é o cara que prega bem. Pai é o cara que resolve teus BO, troca tuas fraldas e paga tuas contas. Papai! A gente troca de pai espiritual de ano em ano, cara. A igreja não é a mãe? Se a gente tem um monte de pai, a igreja é o quê? Você está chamando a noiva do Senhor Jesus Cristo de prostituta? Não, mas por que tanto pai? Primeiro Timóteo capítulo 4, por gentileza. E porque poucos gemem dor de parto por vocês. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Ponto. Heresias, espíritos enganadores. Está falando de uma mensagem que não é teologicamente correta? Nem sempre. Se você for ver bem, Satanás deu uma aula de teologia para Jesus no deserto. Ele também é reitor de uma universidade onde ele prega doutrina para os demônios. O problema é que o espírito era contrário. Então, muitas vezes um sermão certinho pode estar carregado de engano. Mas como é que a gente consegue perceber esse engano, Felipe? O próprio verso responde. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. O que é isso? O que é hipocrisia? Teatro, encenação. Cauterizada a consciência, não fere mais. Homens que se levantam para falar de jejum, mas não estão preocupados mais se estão jejuando ou não, já acostumou. Homens que se levantam para falar de família, mas já não estão mais preocupados se aquilo é verdade na vida deles ou não. Cauterizou a consciência, virou um teatro. Homens que não têm medo de falar de algo que não vivem. Cauterizou a consciência e é teologicamente correto, muito bem elaborado. Eu sei que isso vai virar para nós vamos
trabalhar um conceito antes de terminar com isso. No Antigo Testamento, havia um jeito de provar os falsos profetas. Era ver se a palavra deles se cumpria ou não. Estamos juntos? No Antigo Testamento, havia um jeito de provar os falsos profetas, que era ver se a palavra deles se cumpria ou não. No Novo Testamento e no primeiro século, havia um jeito de provar os falsos apóstolos, que era ver se a palavra deles tinha poder ou não. Só que em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro diz assim: assim como nos tempos antigos surgiram falsos profetas, nos últimos dias surgirão falsos mestres. Profetas, apóstolos e mestres. Os primeiros homens dons a iniciar uma ordem de construção na igreja do Senhor Jesus. Primeiro ele colocou os apóstolos, depois os profetas e depois os mestres. Então nós também vemos uma construção enganosa. Por profetas, por apóstolos e por mestres. Tá bom. No Antigo Testamento, nós precisávamos ver se a palavra deles se cumpria ou não. No Novo Testamento e no primeiro século, nós precisávamos ver se a palavra deles tinha poder ou não. Só que isso não é mais um critério relevante no tempo do fim, porque nós vemos que uma das igrejas de Apocalipse, existe nela um ministério profético muito assertivo, porém corrompido, que é o ministério profético de Balaão. Um ensino e uma postura reprovável por Deus. No entanto, quando era para profetizar, ele profetizava coisas assertivas. Olha Números 24 e 25. Então não tem a ver se os líderes e se as vozes profetizam coisas que se cumprem, porque Balaão também profetiza com fidelidade e Jezabel também fala com autoridade. E se você pegar os últimos 100 anos, os grandes falsos apóstolos que ainda atuam, são frutos de derramares do Espírito, e eles curam, e eles ressuscitam, e a palavra deles é confirmada com sinais e maravilhas. Também não é relevante. Só que todas as vezes em que os apóstolos falam dos falsos mestres, ou antes ou depois, eles citam o procedimento. No tempo do fim, não ouça ninguém que você não pode imitar. Não ouça ninguém que você não pode imitar. É um bom conselho que as escrituras nos trazem. Não ouça ninguém que você não pode imitar. E o canhão vai virar para nós, eu sei. Complicou. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, por gentileza, e eu estou encerrando. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 3. Cara, eu estou tão feliz, estou conseguindo falar no horário. Vocês não sabem quanto isso é rompimento para mim. Deu. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens, aí ele começa a citar a maldade do homem. Então, independente se a gente seja pré-tribulacionista ou pós, nós temos que reconhecer que os últimos dias vão ser difíceis, e não é só por culpa do anticristo, é por culpa da maldade do homem. Nós estamos esperando um tempo de resistir a uma ditadura militar, mas a gente já vive uma ditadura social. Uma ditadura familiar. Os dias já estão difíceis e vão ficar mais. Aí Paulo começa a citar um monte de características dos falsos mestres, e eu não vou entrar nelas. Essa aqui é importante só, no verso 7, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Homens que estão sempre com uma nova revelação, mas nunca têm pleno conhecimento de quem Jesus é. Cuidado. Só que olha o que ele diz no verso 10, quando ele muda o prisma. Paulo começa falando assim para Timóteo: cuidado, vão vir dias difíceis, porque os homens serão assim. Verso 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino. Ficou aí? O meu procedimento
o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Sabe aquele negócio? Não olha para quem está falando, olha sim. Não tem a ver com quem fala, tem a ver sim. Tem a ver com quem está falando. Verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem você ouviu. Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo: sabe por que você deve permanecer? Porque você me conhece. A minha vida assina embaixo o que eu estou falando, e não mais as minhas palavras ficam assinando embaixo da minha vida. Nós não podemos mais usar palavras para justificar atitude, mas tem que começar a usar atitude para justificar a palavra. Estou terminando. Se queremos viver um cristianismo genuíno, pais virtuais não são o suficiente. Se queremos viver santidade genuína, pureza digital, filosófica e teatral, não é o suficiente. A igreja do primeiro século chamava de nobre quem pegava o que Paulo falava e ia ler em casa. Se um homem se diz apto para ser ouvido, mas não é digno de ser imitado, ele é um falso mestre. Quem está batendo no peito para ser ouvido, mas não consegue ser imitado, é uma forte tendência a ser um falso mestre no tempo do fim. Uma vida que não é digna de ser imitada, não está apta para ser ouvida. Não está apta para ser ouvida. Só que assim, no tempo do fim, nós vemos uma aliança formal entre os falsos mestres e os falsos ouvintes. Um entra com a coceira no ouvido e o outro entra com um ensino mal intencionado. Então, nós precisamos entender também que o canhão vira para os ouvintes. Porque se uma pessoa é útil para influenciar o meu pensamento, mas não tem liberdade para influenciar o meu comportamento, eu sou um falso ouvinte. Não diga amém para nada que você não está disposto a viver. Um falso mestre é aquele que se diz apto para ser ouvido, mas não é digno de ser imitado. Um falso ouvinte é aquele que deixa as pessoas influenciar o seu pensamento, mas não deixa tocar no comportamento. O Leandro Vieira é uma bênção, senta na mesa com ele. Eu quero ouvir o Leandro. Então senta na mesa e abre teu casamento. Eu quero ouvir o Fabiano, ele é um profeta, ele vai profetizar com assertividade na minha vida. Deixa ele entrar na tua casa. Nós não precisamos ser apenas influenciados em nosso pensamento, mas também em nosso comportamento. Então, na antiguidade, a questão era se a palavra tinha cumprimento. No primeiro século, a questão era se a palavra tinha poder. Nos últimos dias, a questão é se a palavra tem vida. Foi tão legal que eu até perdi aqui. Aqui, ó. Tem, e esse está menor que do ano passado. Tem só 6 páginas. No ano passado tinha 14, eu estou melhorando. Mostrei por ele e falei, cara, estou orgulhoso, tem só 6 páginas. No Antigo Testamento a questão era se a palavra tinha cumprimento. No primeiro século a questão era se a palavra tinha poder. E nos últimos dias a questão é se a palavra tem vida. Ou seja, nós precisamos, para resumir, e eu poder passar o meu tempo, nós precisamos entender que nós estamos clamando pelo mais poderoso e o mais perigoso avivamento de toda a história. Nós precisamos entender que unidade não é pensar igual, mas é estar disposto a suportar o mesmo jugo. Se casar um homem com um homem não dá fruto, dá resultado. Se casar um homem com alguém que é diferente, chamado mulher, dá fruto.
Para cumprir o mandato original, tem que ser com alguém diferente. Procure alguém, depois que acabar a mensagem, com quem você não se identifique. Procure alguém depois que não pensa igual, mas está disposto a chorar junto, a gemer junto, a se expor junto, a morrer junto. Em Babel, o fundamento da unidade é a concordância. Em Esdras 3, o fundamento da unidade é o pacto. Está disposto a se sujeitar à mesma realidade de pacto. E depois nós precisamos entender que a forma como nós lidamos com o passado define se nós somos libertinos, legalistas ou genuínos. E por último, nós precisamos entender que é tempo de nos comprometermos com aquilo que ouvimos e ouvirmos pessoas que podem ser imitadas. Tamo junto? Amém. Eu gostaria de encerrar minha parte. Matias, Leandro, posso orar? Dá tempo? Ah tá, achei que já ia passar direto, desculpa. Obrigado. Ah, então legal, vou poder orar, eu queria. É que eu não sabia como é que ia ser, mas tá bom. Vamos ficar de pé, por gentileza? Fica aqui. Gente, fica sentado um pouquinho, senta de novo. Seguinte, esse ano nós não estamos desdobrando assim com riqueza de detalhes a palavra do Pacto Nacional, porque nós já estamos fazendo isso há 3 anos. Então nós temos o guia sobre o que é o Pacto Nacional. Eu recomendo que vocês comprem para que vocês possam aprofundar. São uma palavra profética e nós temos 50 páginas de um resumo do que é essa palavra profética e o que ela implica para nós. Agora, antes que o Felipe ore, por favor, se aquieta, não se movimente. Tem muitas coisas importantes que o Felipe falou. E ele disse: nós não temos uma nova revelação, nós temos o próximo passo, ok? Nós já estamos sobre uma revelação e nós estamos trabalhando para que a revelação se torne um fundamento entre nós. Por isso que nós estamos insistindo nas verdades que Deus vem nos dando nos últimos anos e servindo a nação de norte a sul, de leste a oeste com essa palavra. Escute, quando falamos de uma revelação, falamos de algo que é novo e que está trazendo encorajamento, mas quando falamos de um fundamento, falamos de algo entre nós que já pode suportar peso. Então nós estamos trabalhando a revelação para que ela se torne um fundamento. Há muitas coisas que o Felipe falou, mas eu quero que ele ore, porque ele carrega um peso sobre isso. E ainda vamos ouvir o Pedro também vai entrar mais a fundo no assunto, mas há uma coisa específica que nós estamos construindo, eu quero relembrar ela antes de que oremos. Projeta Lucas 17, 28, isso é tão importante que o Felipe passou tão rápido por isso, e essa seja talvez a coisa mais importante que a gente precisa dessa palavra do Felipe. Na verdade, precisamos de toda ela, mas essa é muito específica, é algo que está muito atual e nós queremos saber como lidar com isso. Vocês lembram que nós já trabalhamos muito no Brasil sobre os dias de Noé? Quem lembra, diga sim e sacode a mão. Então, aqui há irmãos que ainda estão conosco a primeira vez, temos aqui 95 cidades do Brasil. E nós falamos nos últimos 3 anos, eu falava com o Valdir sobre os dias de Noé. Por que falamos? Porque Jesus disse que a vinda do Filho do Homem serão dias como os dias de Noé. Então não foi uma escolha nossa, foi uma diretiva do Espírito. E depois avançamos para os dias de Ló e vimos algumas coisas, mas o Felipe aprofundou isso. E quando você vê, verso 26, pode ser, Lucas, por favor. Eu quero relembrar isso. Verso 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então essa é a característica do tipo de gente do fim dos tempos. Verso 27, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ok, qual é a característica dos dias de Noé que nós tanto ensinamos? Preste atenção. Comer e beber fala de hedonismo, de uma vida centralizada no prazer pessoal. Então nós falamos que uma das primeiras demandas para o tempo do fim é vencermos o estilo de vida hedonista. O hedonismo é a vida que centraliza o ego, centraliza o prazer pessoal. O que isso gera nos nossos dias? Gera a segunda demanda, o divórcio. Casavam-se
e se separavam. Qual era a característica dos homens de Noé? Eles eram hedonistas e quebravam aliança. Por quê? O hedonismo gera o estilo de vida de quebra de aliança, que hoje é o divórcio. Quando você vai aconselhar um casal que está em processo de divórcio, você em algum momento vai ouvir deles a seguinte frase: eu tenho o direito de ser feliz. Sim ou não? Aí sua Bíblia chama de hedonismo, porque casamento é pacto, você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Então o que nós estamos vendo, Felipe disse, a desconstrução da família. Então você tem hedonismo, quebra de aliança. A quebra de aliança gera a terceira demanda, que nós já trabalhamos no Brasil. Qual é ela? A orfandade. Então a criança, os filhos vão se tornar órfãos por causa da quebra de aliança. Hedonismo gera quebra de aliança, e quebra de aliança produz orfandade, ok? Mas Jesus avança. Nós hoje trabalhamos dentro de uma casa paterna, uma Acridas, lidamos com os órfãos, sabemos bem disso. Jesus avança e no verso 28, ele não fala apenas sobre os dias de Noé, ele fala que também seriam como os dias de... Embora há características do consumismo e materialismo também nos dias de Ló, que nós não queremos abordar, a principal característica dos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, a homoafetividade. Escute isso: hedonismo gera quebra de aliança, quebra de aliança produz orfandade, orfandade gera homoafetividade. Quem são os homoafetivos? Aqueles que são frutos do espírito de orfandade, que é consequência da quebra de aliança, que inicia com um estilo de vida hedonista. Sabe o que nós estamos tentando tratar? Não o sintoma, mas a causa de um problema. E para isso nós estamos chamando pessoas para um estilo de vida radical de devoção ao Senhor. De fato é o que nós precisamos. Então eu gostaria de deixar isso bem claro, porque é algo que nós ainda vamos trabalhar. E gostaria que o Felipe orasse por nós. Agora sim, você pode se colocar em pé, por favor. Pai, nós entronizamos o seu nome, porque você é fiel para cumprir tudo aquilo que você falou, Senhor. Nós levantamos Efésios capítulo 3 aqui. E reconhecemos que você vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Por isso te damos glória. Pai, nós reconhecemos que a terceira onda vai vir para ficar. Mas nós queremos ficar com ela, Senhor. Nós queremos ser daqueles que perseveram até o fim. Você disse que o mandato comum às igrejas do Apocalipse é ouvir o seu Espírito e perseverar até o fim. Por isso nós oramos, nos dê maior perseverança nesses dias. Perseverança para que possamos suportar o mesmo jugo, Senhor. Perseverança para que possamos suportar uma realidade de aliança. Pai, em nome de Jesus, acima de tudo que foi falado, mostre o seu pacto com o seu Filho e com o seu Espírito. Jesus disse que o fundamento da unidade é ver a glória que Ele tinha com você antes da fundação do mundo. Por isso nós clamamos, mostre o pacto eterno da Santíssima Trindade. Mostre como vocês vivem um para o outro. Mostre como vocês vivem uma aliança inquebrável. E nós também te pedimos, Senhor, nós invocamos o espírito profético de Elias neste momento, Senhor. Pai, nós invocamos o espírito que fez os mártires perseverarem até o fim. Nós invocamos o espírito que estava sobre os santos apóstolos, o espírito que estava sobre os santos profetas. Pai, nós invocamos o Espírito que estava sobre os avivalistas. Ajude-nos a conectar com esses gigantes. Sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Ajude-nos a assumir essa responsabilidade de aperfeiçoar o testemunho de Paulo, de Jonathan Edwards, de Charles Finney, de Gregório McNutt e tantos outros, Senhor. Sabendo conectar com as suas contribuições e deixar para trás as estratégias temporais, Senhor. E acima de tudo, Senhor, você está nos levantando no tempo do fim para prepararmos o caminho do Messias. Você está nos chamando não para entender a mensagem, mas para encarnar a mensagem. Pai, nos livra de vivermos uma mentira.
nos livra, não nos deixe viver uma mentira, não nos poupe dos sofrimentos de Cristo, não nos poupe de sermos perseguidos por causa da justiça, mas nos poupe de entender tanta coisa e viver muito pouca coisa, Senhor. Ajude-nos a sermos uma mensagem encarnada, o que vocês foram ver no deserto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por uma geração que encarna a mensagem, e assim como a igreja de Éfeso sabe discernir os falsos líderes. Em nome de Jesus nós clamamos, nos torne uma igreja apostólica, uma igreja que sabe transicionar, uma igreja que sabe para onde está indo. Abraão não sabia, mas nós estamos indo para Apocalipse 22, nós estamos indo para a cidade santa que você vai trazer, nós sabemos para onde estamos indo. Por isso, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, assim como você fez no primeiro século, ao longo da história, porém maior, e sobre toda a carne, em nome de Jesus, Senhor. Arrependidos gera fruto de justiça. Vem, deixa o Espírito trabalhar um pouquinho dentro de você. Sara a terra. Yeah. Arrependidos gera fruto de justiça. Vem nos curar, sarar a terra. Vamos dizer: arrependidos gera fruto de justiça. Arrependidos gera fruto de justiça. Vamos dizer: vem nos curar. Vem nos curar,